Bibcom TV. Passa no seu smartphone. Alô você, tudo de bom? Agora 10 horas e 15 minutos, estamos chegando na manhã da segunda-feira, dia 31 de agosto. Agosto está ficando para trás, muitas reflexões, muitas coisas ocorreram ao longo desse mês e agora está chegando aí o mês de setembro. O mês de setembro ele tem por si só um mês de muitos eventos e atividades históricas, né? O mês de setembro ele traz a independência, nós temos o período da Revolução, nós temos eventos climáticos, da mudança da estação, saindo do inverno oficialmente para a primavera. É um mês de transição para o fechamento também do terceiro trimestre, né? Depois nós vamos para a abertura do último trimestre do ano, o quarto trimestre. Também tem muitas coisas, né, a serem observadas. Uma janela frente às direções, fechamento esse ano é ano político. Esse mês de setembro é um mês de intensas movimentações. Daqui a pouco mais o Miguel Brambila vai fazer sua saudação inicial e já vai trazer também alguns pareceres sobre esse ponto de vista que nós colocamos agora aqui no início da programação. A temperatura está na casa de 8 graus, muita neblina em Caxias do Sul. Nós temos aí chuvisqueiro, também uma chuva mal distribuída, muitas vezes até chove com uma certa intensidade em alguns pontos da região serrana e assim vai ficar ao longo desse dia, é o que destaca a previsão do tempo. Para hoje as temperaturas chegarão à casa de 12 graus, tá? As máximas, e esse pico somente será atingido no período da tarde, é o que aponta a previsão do tempo. Para amanhã nós vamos ter as mínimas de 12 e as máximas podendo ultrapassar a casa dos 20 graus. As temperaturas começam a ganhar um pouco mais de incremento a partir de amanhã, mas não significa isto, né, que o tempo vai abrir. Pelo contrário, o tempo permanece fechado, com maior acúmulos de chuva, inclusive já marcando muita chuva para o feriadão, né? Essa semana tem feriadão, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, vai estar marcando instabilidades e chuva torrencial, a princípio para domingo, mas vamos ver como é que vai ficar a movimentação. Tudo isso a gente vai acompanhando ao longo dessa semana e trazendo, claro, os destaques para você que está junto com a gente, sempre nos acompanhando. Dito tudo isso, nós vamos agora cumprimentar ele, Miguel Brambila, que chega em nossa programação e a partir de agora também assume o comando, né, do nosso Sabe Caxias by Bibcom, traz a exposição de suas observâncias, né, suas observações que nós temos frente a esse mês e começamos assim a trazer as deliberações com a nossa audiência. Miguel Brambila, bom dia para você, iniciando a segunda-feira. Não é somente o início, né? Vamos dizer de uma semana, na verdade, semana inicia do domingo, não é somente início, mas fechamento de mês e expectativas para o que vem por aí. Bom dia. Bom dia, Edinho Soares, caro colega de bancada. É um prazer sempre estar com você, com vocês, e 2 dias de ausência de Sabe Caxias já me deixa com saudade dessa nossa super audiência, dessa audiência querida e companheira e amiga do Sabe Caxias by Bibcom e toda essa turma aí que está nos bastidores da notícia, né, trabalhando e avançando na questão da geração de conteúdo e conteúdo de qualidade. É um momento de recomeçar novamente, né, uma semana, antes de mais nada, não é a nossa praia, não é a nossa área, mas vamos parabenizar aí a Bibcom TV pela cobertura do Campeonato Gaúcho, da final do Campeonato Gaúcho, na liderança do Cleberson Portela, aí um excelente trabalho, parabéns a toda a equipe do esporte, e ao Caxias, não é? O Caxias que por um né, por um detalhe pequeno, caiu em pé e é um vice-campeão gaúcho. A última vez que eu fui no Centenário foi quando o Caxias foi campeão gaúcho. Você veja que eu não sou realmente da área do esporte, né? Eu era o Ronaldinho Gaúcho, o Caxias fez 3-0, né? Momentos importantes. E quase, né? Quase, beliscou o beliscou bem. Está bem a equipe Grená, né? O Juventude também está bem na Série B, mas falando de gauchão, na Série, né? Nós vamos falar aí do Caxias, o Grêmio, né? Venceu, tudo beleza, né? Dupla Grenal muito maior do que nossos times aqui da Serra. Estão de parabéns, tem muitos gremistas também em Caxias do Sul, Edinho, né? Parabéns à equipe do esporte, parabéns ao Caxias e toda essa torcida, Edinho.
Ok, tá então Miguel Brambila fazendo seu introdutório numa observação, né, num viés esportivo, fazendo as observações das pautas que movimentaram e muito, né, essa questão aí do final de semana. Inclusive as redes sociais viralizaram, né, conteúdos, né, pessoas publicando tudo isso. Inclusive é tema, tudo isso daqui um pouco mais dentro do segmento esportivo, com Marcos Vinícius Vaz e elenco dentro do nosso Lance Esportivo a partir das 11h15. Miguel Brambila, não tem como nós não encerrarmos o mês de agosto, né, sem fazer uma avaliação da Covid-19 em seus aspectos. Tanto na sociedade caxiense, nós estamos chegando praticamente a 100 casos. Talvez hoje nós tenhamos os registros da marca de 100 casos de óbitos de Covid-19 aqui na Caxias do Sul. Estamos a 5.500 casos praticamente registrados na sociedade caxiense. Há também estatísticas, números lamentáveis dentro do estado do Rio Grande do Sul, com um grande número de óbitos de Covid-19 e os números alarmantes do país. Nós temos aqui embaixo, rodando aqui embaixo dos nossos enunciados, uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que coloca o Brasil e Estados Unidos como os tristes protagonistas em relação ao Covid-19 no mundo. Inclusive, há um número que apresenta que nós estamos com mais de 30 milhões de pessoas com a Covid-19 no mundo. Parece que mês de agosto acentuou ainda mais essa marca, essa estatística triste, e mostrou que a prevalência, melhor dizendo, desse vírus ainda é muito forte aqui no Brasil. Pois é, Edinho. Nós aqui temos como testemunha o passado, onde desde o começo, lá no dia 17 de março, onde nos colocamos já toda a equipe possível da Bitcoin em home office, quando estivemos aí dando exemplo e outros também nesse sentido que possibilitaram este trabalho via internet, as reivindicações que estávamos fazendo no programa. Uma delas, por exemplo, foi tornar obrigatório, logo no início da pandemia, o uso de máscaras em Caxias do Sul para a população em geral. E creio que isso trouxe para Caxias do Sul um bom respaldo. É bem provável, né, que nós continuemos em bandeira laranja mais um tempo ainda, porque, é claro, o vírus ainda está aí. Governadores e prefeitos cumpriram boa parte da sua responsabilidade. Tivemos este problema nacional, que segue sendo um problema de politização da pandemia, o que infelizmente, né, mantém o Brasil na condição de um país terceiro-mundista. Depois de tanto tempo não mudamos nada positivamente no sentido de avançarmos na direção de países mais avançados em termos de infraestrutura. As pessoas perderam precocemente a vida. Poderiam ter vivido mais um tempo, ocupado mais o espaço da sua vida com o convívio dos semelhantes, etc. Nós, inclusive, colocamos aí a questão da zombaria, não é? Vários acontecimentos ainda estão sendo vistos e noticiados, de agrupamentos secretos, de negacionistas e assim por diante. Há uma redução, sim, pequena, mas como dissemos, que havendo uma redução diária de 50%, seria ainda uma média de 500 mortes por dia. E não chegou a isso ainda, teve uma drástica redução no final de semana, mas os números estão ainda envolvidos em grande suspeita de subnotificação, desde o começo. Nós passamos os últimos 15 dias numa média altíssima, acima de 1.000 mortes por dia. Terrível, né? E mesmo que baixe para 500 mortes por dia até o final do ano, quando se prevê uma vacina, quando se prevê uma medicação, nós chegaremos à triste marca dos 140 mil mortos, 150 mil mortos. Lamentavelmente, né, nós calculamos isso no dia 16 de abril, e está postado e registrado também nos nossos programas, isso aconteceria. 1% da população. Hoje, a notícia é de hoje, que as previsões para agosto de Caxias do Sul eram um contágio de 10%, o que seria quase 50 mil pessoas, um caos. Ficou em 1%. Com as medidas que foram tomadas, e voltamos a dizer, não é o comércio responsável, não, são as festas clandestinas, os encontros de família,
ou, né, os negacionistas. E com 1% nós temos este número triste de quase 100 pessoas, de mais de 4.000 casos em Caxias do Sul, mas seria muito pior se as medidas não fossem tomadas. Então, nós temos que não comemorar, não é possível, mas pelo menos reconhecer que o esforço valeu a pena. Muita gente vai dizer, não, mas será que valeu a pena os prejuízos econômicos que todos tiveram, né? Não tem quem não teve, de uma maneira direta ou indireta, os prejuízos sociais, né? As saudades dos entes queridos, enfim, toda a sociedade teve que dar o seu quinhão de colaboração. E em Caxias do Sul, funcionou. Eu acho que estamos aí dentro de uma linha que deve continuar até o momento que se chegue o remédio e a vacina, Edinho. Vai demorar ainda um pouco, mas vai passar sim. Né? A pandemia da era moderna, muita gente já está desistindo, achando que não vai passar, que será o novo normal. Como disse, né, a minha irmã, novo normal temporário. Né? Eu considero anormal, mas é um novo normal temporário, vai passar, Edinho. Em termos de Brasil, aí cada caso é um caso, né? O Brasil é um país muito atípico, muito grande, e aquela questão da liderança nacional negacionista resultou aí em mais mortes do que o necessário. A história vai contar isso, Edinho. Miguel Brambila, belíssima análise, né, sobre tudo isso, e evidentemente um olhar bem esclarecedor sobre bastantes pontos, mas especificamente olhando as pessoas, achei muito importante quando você falou do tema da clandestinidade, das aglomerações, a participação popular, né? Porque a gente viu que há efeitos de ordem governamental, né? Há políticas que foram endereçadas, encaminhadas, foram passados critérios e protocolos para a população, mas agora, de outra contrapartida, nós temos o povo. Como é que você analisa a inserção do povo no combate ao Covid-19? O povo fez sua parte, não está fazendo sua parte, ficou rachado, ficou dividido. Como é que a gente pode analisar essa questão? Eu acho que houve uma politização poderosa e triste, né? Uma politização, vejam bem, são duas palavras, a politização transformou-se a cloroquina numa questão política, e se ela fosse realmente útil, não teria morrido tanta gente até agora. Então, se politizou, porque seria ótimo que fosse útil, não é? Daí nós estaríamos já salvos desde o começo. O Trump, por exemplo, inclusive, em algum momento insinuou que as pessoas devessem colocar detergente no organismo, né? Você veja como a irresponsabilidade não é porque é uma nação de primeiro mundo que o presidente não possa ser maluco. É um risco muito grande. No Brasil, nós tivemos aí uma série de questões problemáticas nesse sentido. Mas o povo brasileiro, em grande parte, né, tirando aí a criminalidade organizada, que são os corruptos de colarinho branco, o narcotráfico, né, e aí outras questões, o povo trabalhador, o povo em si, colaborou com a questão da pandemia. Porque, caso contrário, Edinho, não há decreto, não há lei que funcione sem o apoio da população. Então, a mídia teve um papel muito importante nisso. Tanto a imprensa falada quanto a imprensa escrita, né, toda a questão, e até mesmo a politização serviu porque as duas palavras que eu cito são a politização e a polarização. A politização do remédio se deu por causa da polarização, que o Brasil só acha que existe nesse momento o Bolsonaro e o PT, né, e que o resto não existe mais, ou seja, só existe branco e preto e as outras cores, né, não existem mais. E na questão política isso é muito ruim, é muito triste. Mas a população em geral foi bastante colaborativa. Egoístas, contraventores, são os mesmos que já fazem isso no seu cotidiano, em outras questões. Os contraventores que fizeram festas clandestinas, bem provável, né, que estavam precisando aí de um mercado para o consumo de drogas, para, né, outras coisas. Os contraventores da questão política, na questão da corrupção, das pressões econômicas, das propinas e assim por diante. Então, numa sociedade corrupta como a nossa, infelizmente ainda é, né, em grande parte, o povo
é o menos responsável, porque o povo precisa se autogerir, sim, mas está subordinado também a lideranças, e que precisa de lideranças que incentivem também a questão cultural, Edinho, não é? Então tivemos pessoas pobres, que estavam nas filas do auxílio emergencial de máscaras e aceitando aí as suas limitações, conformados. E tivemos pessoas, né, com grande capacidade intelectual receitando, né, alopradamente remédios que matariam outras pessoas e fazendo festas e não estando preocupados. E o contrário também. Muita ação de caridade está sendo feita ainda e muitos pobres. Então não dá para generalizar. O povo, em geral, ricos ou pobres, não é? Cada um teve um tipo de comportamento diferente. A parte que falhou gravemente foi a liderança nacional e a política nacional, e esse é o nosso problema, essa é a causa do nosso atraso, Edinho. Sim, como é que você analisa, Miguel Brambila, auxílio emergencial? Uma das ações que o governo realizou, né, de encaminhar um valor, né, metade de um salário mínimo praticamente para famílias, né, estabelecidas como as pessoas que entrariam nessa linha da... Como é que foi utilizado o nome pelo governo, agora me fugiu o nome, não informais, né? Os chamados informais, quem sabe, eram os trabalhadores da informalidade. Como é que você avalia isso? Olha, quem recebeu, Edinho, ficou satisfeito. Quem conseguiu receber. Mas os números também não são transparentes. O atraso foi muito grande. A fome não espera. Quem já estava nas ruas passando fome teve maior dificuldade ainda devido ao fato de que a própria escassez do lixo aconteceu. Para os catadores de lixo, para os mendigos, para os ambulantes, vendedores no Brasil inteiro, em Caxias também os tem, vendedores, né, de rede, de cinto, de abacaxi na sinaleira, né, porque é normal. Você nem abre o vidro se você tem prudência quando sai, porque é um agente transmissor. Os panfleteiros, né, é difícil você vender alguma coisa, uma rapadura no sinal hoje em dia, devido ao fato que as pessoas têm medo, já tinham medo antes. Algumas pessoas são generosas, mas é também, né, um ponto de contágio, né? Dar esmolas no sinal se transformar um risco, você abrir, né, o vidro. Para pessoas que não têm muito a perder, não é? Já estavam aí numa condição de pobreza e até mesmo conseguiram algum auxílio temporário, algum auxílio emergencial. Agora, a questão é que não chegou para todo mundo. A questão é que ficou nisso. E que ficou um paternalismo. Né? E agora quer se clonar isso com o Bolsa Família. E há uma discussão, como disse o Guedes, 600 é muito, 200 é pouco. Né? Então fica num bingo ali, né? Quem dá mais, né? Valendo o mês das pessoas. Então, não é uma medida a longo prazo, é um desespero, e eu acho que faltou aí uma presença de sociólogos mais conscientes na hora da medida, que foi feita junto com o Ministério da Economia, com o Ministério da Cidadania, que é aí o nosso gaúcho, não é? O Onyx Lorenzoni, não é? Que, como disse um amigo, né, tem nome de chuveiro misturado com automóvel, né? Onyx Lorenzoni, que não representa aí os gaúchos do passado, né? Está escondido no Ministério da Cidadania, tomou cloroquina, também fez a mesma coisa que o presidente, puxando o saco do presidente, e só, não foi além disso, não é? Porque é preciso prestar contas desse dinheiro, não tem como, né, você empenhar um dinheiro e não tem medidas, né, mais profundas, pessoas que não têm acesso à internet, como é o problema da educação, pessoas que não sabiam usar a internet, muitas pessoas que tentaram receber o auxílio e não receberam, então muitas filas que aumentou o índice de contágio. Então isso tudo aconteceu no Brasil. Foi assim, um salve-se quem puder, na minha opinião, e uma gambiarra, não foi algo que tenha tido um grau de eficiência. Você não viu filas de auxílio emergencial nos países europeus, né? Não teve notícia nos Estados Unidos, né? Filas nos bancos públicos, como teve no Brasil. Nenhum país teve isso. Então, quer dizer, se deu um dinheiro caro, né, para o brasileiro e, na minha opinião, muitas vezes humilhante para muita gente, Edinho. Miguel Brambila, sobre a questão dos valores ter chegado às mãos de muitas pessoas que não estavam
linha de informalidade. O que você pensa sobre isso? O que a gente pode analisar sobre isso? É uma pena para quem pegou o dinheiro sem precisar, não é? Você tirando a comida, né, da boca das pessoas. Teve até políticos, né, Miguel? Desculpa me interromper, Miguel, mas teve até políticos, teve até pessoas ligadas à família de políticos, tal, que pegaram e tudo mais. Sim, para você ver como eles se vendem barato, né, Jim? Porque se eles pegam R$600, né, você tem aí o caso do Witzel no Rio de Janeiro, né, e outras questões, as rachadinhas também é corrupção. O pessoal está aí achando que é roubo, é peculato, é roubo do dinheiro público, é corrupção. Ou se você empenha um salário, né, é como você ter em casa alguém que faça um serviço para você e você paga um salário e o teu filho combina de pegar metade do salário, né, da pessoa. E senão ela vai ser demitida. As rachadinhas é isso, né? É crime, é roubo do dinheiro, né? Então se coloca lá o salário do assessor lá em cima para dividir, né, com o custo político. Então não surpreende, né, que esse político que pegou o dinheiro público do auxílio emergencial vá roubar, né? Isso não me surpreende. O que me surpreende é que pessoas que criticam a política pegaram, não é? Sem precisar, justificando que era para pagar seus funcionários, que também tinham o direito. Então, né, para pagar funcionários, teria linhas de auxílios emergenciais, empréstimos empresariais, não auxílio emergencial. Então é roubo igual, é falta de critério ético, moral, né? Triste também. Tá aí, né? Nós estamos então agora 10 horas e 36 minutos. Nós estamos com a programação do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Estamos quase concluindo já a nossa primeira etapa. Hoje, nesse último dia do mês de agosto, estamos nas reflexões de muitas coisas que ocorreram em solo brasileiro, né? Falando um pouquinho sobre, resgatando mentalmente alguns pontos que nós vamos agora vendo as nossas mentes, trabalhando sobre eles, olhando a partir de agora sobre esse prisma, né? Agora é fácil nós termos mais embasamento para medir, para avaliar, porque agora já passou algum período e nós nos apropriamos de mais conceitos e elementos para poder fazer umas observações, como é que estão essas movimentações desses planos, né, da Covid-19, suas ações, o Brasil contra essa prevenção, os números tristes, né, que colocam o Brasil como um dos maiores países onde tem maior casos de Covid-19 do mundo, né, nós estamos apenas atrás dos Estados Unidos, ainda uma busca por entender comportamentos, se isso está em a ver com a genética, com o clima, com a nossa miserabilidade, com as ações que foram tomadas, pelas políticas, tem muitas questões para serem observadas e tudo isso, nós estamos aqui fazendo algumas análises sobre tudo isso. Nós vamos já ao intervalo, né? Nós vamos agora às 10 horas e 40, ao intervalo da metade do programa, mas hoje nós temos um segmento de entrevistas e Miguel Brambila vai falar um pouco mais sobre o que nós vamos apresentar de conteúdo nesse segmento de entrevistas, Miguel. Ok, Edinho, antes, só um pequeno parênteses, você colocou pontos interessantes nessa questão do contágio, não é? Vamos por partes aí. A genética. O brasileiro, ele tem muitas influências, né, de várias linhas genéticas, desde indígenas, né, negros, bugres, europeus, e, portanto, né, não há ainda um brasileiro típico. Porém, diferente dos Estados Unidos, que foi colonizado por ingleses, e apresenta aí também esses números, né, terríveis. O clima. Nós temos o sul do Brasil com frio, né? Sábado estava calor, hoje já está frio, e temos o norte do Brasil com calor. Nós vamos os dois extremos do Iapoque ao Chuí. E a pandemia aconteceu de maneira similar. Também não influencia. Nos Estados Unidos a mesma coisa, um país continental, onde, né, vai-se da neve até o deserto. Portanto, condições de alimentação. O Brasil tem aí muita gente passando fome, muita gente nas ruas. Os Estados Unidos, não. Muito menos. E as mortes, né, primeiro e segundo lugar. O que se assemelha são as ações governamentais. Trump é um presidente negacionista e Bolsonaro foi e é um presidente negacionista. E isso influenciou muita gente a se colocar em posição de risco e morrer precocemente. Essa é uma análise fácil de fazer, porque se houvesse uma liderança nacional mais vigorosa, como na Alemanha, com Angela Merkel,
próprios Estados Unidos, né, onde Boris Johnson pegou a Covid e mudou o seu pensamento. Em Portugal, não é? O Soares, que é um presidente que vai à praia, que conversa com as pessoas, que vai ao caixa do supermercado, que dá aulas para as crianças se cuidarem, não é? Então, é simples de compreender, é o negacionismo da liderança nacional, o resto, genética, alimentação, clima, tudo isso foi secundário na questão da pandemia, porque ela atinge de várias formas. Depois do intervalo comercial, vamos mudar um pouquinho, nesta segunda-feira trago aí uma entrevista com Aline Zilli e Jonas Piccoli, do Grupo EBA Produtos Notáveis, que criaram um canal em tempos de pandemia de entretenimento infantil. Vamos falar sobre o Sótão da Flor, bem legal. Fica aí, já voltamos. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades de viajar. O prazer de pegar a estrada, ver as paisagens, encontrar os amigos e parentes, hospedarmos em hotéis. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades do vento no rosto, do movimento do horizonte, da companhia da família num passeio pelas estradas. Por isso mesmo seguimos nos aprimorando nos protocolos de segurança para este tempo passageiro. Ainda temos que nos movimentar pelo trabalho, garantir a segurança mecânica de nossos veículos, fazer a manutenção necessária para o dia a dia, na expectativa dos melhores dias. A Mecânica São Eloy confia em dias melhores. Mecânica São Eloy, trabalhamos pela sua segurança. Traga seu carro para nós. Estamos na Rua Olavo Bilac, 590, bairro Rio Branco. Fone 32 21 28 68. Acesse nossa página no Facebook. Mecânica São Eloy, confiança não tem preço. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 32 24 17 99. Fortunato Model 2423, fone 32 24 32 53. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Alô, amigos, tudo bem? Um prazer mais uma vez trazer aí esta dupla de artistas caxienses, nacionais, né, do nosso mundo artístico, Aline Zilli, né, e Jonas Piccoli, do grupo, né, tudo bem? Ueba Produções Artísticas aqui em Sabe Caxias, e se reinventando sempre, né? Vamos falar hoje sobre um projeto novo, Sótão da Flor. Eu não sei nada, porque eu prefiro que eles falem, né? Tudo bem? Oi, Aline, tudo bem? Tudo bem, tudo certo.
Tudo legal. E aí, Jonas, beleza, irmão? Tranquilo, tamo aí, tamo junto. Beleza. Então, primeiras damas, né, Jonas? Fala Óbvio. sobre esse projeto aí, Aline, Sótão da Flor, o que é essa reinvenção que vocês estão trazendo aí para o público? Então, o Sótão da Flor é um programa, né, de vídeos conduzido pela personagem Flor, que sou, né, a própria intérprete da personagem e que se passa no sótão dessa personagem, com convidados, com atividades lúdicas, com conteúdo cultural e artístico, né, focado para crianças e jovens que possam fazer, se divertir, se encantar junto com as peripécias, né, dessa personagem que é super curiosa, agitada, brincalhona e que dialoga, né, junto com essa galerinha. Legal. Fala um pouco disso também, Jonas. Qual é a ideia, como surgiu, não é? Quem criou a ideia, como vai funcionar? A ideia ela foi conjunta, né, minha e da Aline, é uma vontade que nós já tínhamos de entrar nesse mundo virtual, né? E quando a gente está em plena pandemia e se vê obrigado a ter que entrar nesse mundo, né, a não poder mais fazer o teatro, que é o presencial, que é o que a gente gosta, então a gente começou a pensar e criar essa personagem que ela é tão querida, tão afável, e ao mesmo tempo oferecer no YouTube o conteúdo de... Não é uma presunção nossa, mas é um conteúdo de qualidade, ao passo que a criança aprende, ela pode fazer atividades junto com os pais em casa. O programa, muitas vezes, ele abre questionamentos para os pais conversarem com os filhos, né? E ele é também muito inspirado na nossa vivência, porque, por incrível que pareça, mesmo tendo essa carinha de 15 anos que eu tenho, sou lá da década dos anos, final dos anos 70 e 80, que é aqueles programas infantis, né? Tipo Castelo Rá-Tim-Bum, essas referências, Mundo de Bigman. Então, a Flor, ela veio para literalmente ser uma amiga, né, não só virtual, mas uma amiga da criança que está ali assistindo, brincando, interagindo. Né? Que legal. Me ocorre uma curiosidade aqui nessas ideias de casal. Vocês acordam de madrugada? Olha, tive uma ideia de um personagem, tu acorda, Aline, vamos... Como é que funciona esse processo de vocês aí? Olha, eu vou te dizer que aqui eu tenho que segurar o Jonas freado, né? Porque se deixar por ele, todo dia a gente tem uma atividade nova, uma ideia nova, um projeto, um fazer artístico diferente, assim. Mas geralmente, né, como surgiu o Sótão, pelo menos, foi muito nisso, assim. A gente queria ir para esse mundo do digital, né, do virtual, mas sem perder características que já eram características da Weba, né? Por exemplo, dialogar com o público, ser divertido, ser inusitado, né? Ter uma certa agitação, né? Nesse viés. Então a gente começou a pensar, ok, tá todo mundo em casa, querendo programação. Como é que a gente vai fazer para não só ser um teatro filmado, né? Como é que a gente vai fazer ser interativo? Então o Jonas passou bastante tempo também pesquisando a linguagem do YouTube, como é que estava esse mundo digital, o que era marcante para os jovens, né, que estão acostumados, né, já a consumir. E aí a gente foi criando esses enredos com a personagem, utilizamos o sótão do moinho, né, como cenário, que se tornou o cantinho, assim, para que desse vazão para todas as possibilidades. Foi 2 dias limpando o sótão. Isso foi a parte difícil. Mas a gente quis fazer um cenário também totalmente interativo, né? Quando tu olha o vídeo, aquele cenário, ele não é um cenário, ele existe mesmo, assim. Então, tudo que tem lá é utilizado. Então, a Flor, ela recebe os convidados, ela conta histórias, ela faz experiências, cria brinquedos, e ao passo que os programas vão passando, os brinquedos da Flor também vão se adequando ao cenário, né? Então, é muito bacana essa interação e o que está acontecendo, né? Então, a gente vê que é um programa que ele tem muito agora para onde ir, né? Inclusive, falando do muito para onde ir, né? A gente tem algumas possibilidades, né, de criar esses vínculos mais fortes, especialmente com a questão que muito nos toca também, que é a questão da literatura, do incentivo à leitura, né? Então, fomos também aprovados com o projeto através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado, que vamos ter, né, o apoio da Via Inox Tramontina e da Central de Rações para a gente criar um conteúdo específico para falar de leitura, desses clássicos da literatura, né, para crianças e jovens. Então, a gente comemora 16 anos começando esse canal, mas ele já tem uma vida, né, que vai vir na sequência com essa questão mais específica das leituras. E a nossa cara, né, contando histórias do nosso jeito, daquele jeito.
Eu não posso perder a piada, né? Porque aqui eles me chamam de tio do pavê, né? Foram 2 dias limpando o sótão e 3 dias espirrando, Jonas. Pá! Antialérgico, na overdose de antialérgico aqui. É. Mas o sótão é sempre um lugar mágico, né? Porque cabem as memórias, as lembranças, as bugigangas todas. É sempre misterioso, né? A gente sempre lembra do sótão da casa da avó, do colégio. Então a gente meio que brincou com essa ideia também para tornar o programa nesse viés interessante, né? Abordar essas coisas de várias maneiras diferentes. E não ser maçante, né? Nós notamos que ele é um programa nichado, porque os pais vão assistir junto com os filhos e é para ser legal para os pais também assistirem, para eles rirem, darem risada junto, né? Não é aquela coisa maçante, ou só do mundo da criança, ou só do mundo adulto. A gente tenta sempre unificar essa linguagem e ver que dá para fazer isso, assim. No exemplo aqui, eu tenho uma menina de 11 anos e o Harry Potter voltou à moda, nunca saiu da moda e entrou no universo dela através do YouTube, né, do TikTok também, agora e tal. E em seguida, agora ela tem a coleção que ela está lendo, né, mas começou, então aí tem os vídeos, né, e as casas, não sei o quê. Eu sou de Hogwarts, lá, não sei, de uma casa, nem me lembro. Né? E aí eu sei todas as características, e essa interatividade é muito importante, é muito melhor do que ficar jogando Minecraft lá, que é bom também, mas né? Acho que é importante dosar, né? Assim, poder brincar, descobrir coisas, se aventurar por outros campos e abrir esses horizontes, né? Não é porque se teve um período que se tinha muito preconceito, né? Se tá na internet não é bom, tem que fazer coisas ao ar livre, tem que isso, tem que aquilo, e nunca a internet era inclusa, né? Ela era sempre vilã. E acho que a gente tem como fazer coisas muito bacanas na internet para gerar esse afeto, esse carinho com o público, e que seja para agregar, né? Uma coisa positiva e não só para desvirtuar, ou enfim, como, né, a gente ouvia dos antigos, né, se tá na internet não é bom. Mergulhar em piscina de gelatina, né? Pintar. A gente tentou fugir desse universo, né? Do universo do youtuber, que é cara limpa e etc. E tentando criar um pouco desse afeto mesmo, né? Relacionado com a criança, que nem o Jonas disse. Ela brinca, ela faz junto a atividade, ela é ouvida, né? A Flor é muito interativa. Então, acho que é um pouquinho da cara da Ueba, né? E a gente lançou o canal, assim, sem muito alarde, né? Para ir testando. E as pessoas que estão assistindo o canal estão nos mandando feedbacks muito legais, assim, sabe? Então é bacana, que nos dá a certeza que a gente está fazendo algo que vai perdurar, né? Claro. O nome do canal qual que é? É o Sótão da Flor mesmo? Isso. Isso, é no YouTube. Então a programação Sótão da Flor. A gente tá com a ideia, né, Bramila, de lançar sempre aos sábados, a partir das 3 horas da tarde, um episódio novo. Então já tem quase 1 hora de conteúdo lá, né? Em 6 episódios, que o pessoal já pode curtir. Não sei. 6 episódios que o pessoal já pode curtir. E no dia 5, a partir do dia 5, então, de setembro, que é um sábado, às 15 horas, a gente começa a ter essa programação mais assídua. Então, a gente vai ter semanalmente uma atividade diferente. Que legal. O último sótão que eu frequentei regularmente foi o sótão do Galeria, né? Quando a gente ensaiava lá. Mas essa é uma outra história, né? Não é para crianças. Frequentei muito. Mas não é muito parecido, viu? Não, tenho certeza, né? Mas de vez em quando tinha umas crianças lá, né? Quando a gente avisava a galera, né? Daí não tinha problema, né? Rock and roll mesmo e blues, né? Que legal. Parabéns a vocês, né? E essa criatividade aí né, porque sabe que os psicólogos e psiquiatras, né, estão dizendo que na pandemia ou os casais se unificam e se solidificam ou se separam. No caso de vocês, se cria muito mais, né, está se vendo isso, traz a cultura local também, né, isso é legal, porque tenho certeza que os elementos da nossa cultura, né, no sótão você encontra muito disso, né, a cadeira de balanço da vovó, aquela coisa tipo o tempo e o vento, assim também, acaba entrando sem querer, como tu disseste, né, só tirou o pó e usando o que tem ali, é legal, né, muito legal mesmo, parabéns, viu? A gente que agradece o espaço, espero que todo mundo curta o programa com a gente, interaja, né, manda seu material também para a Flor. E que seja um projeto além da pandemia, né? Que a gente consiga perdurar nesse contato com a galerinha no virtual também. Legal. Um abraço, Aline. Um abraço, Jonas. Valeu, mano. Até. Tchau, tchau. Valeu. Sótão da Flor, curta no YouTube, né? Grupo Ueba. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
Perfeito, né? 10h54, então nosso segmento de entrevistas, falando um pouco mais sobre cultura aqui em nossa programação e também, né, trazendo uma janela para que possamos entender um pouco mais sobre o contexto cultural em todas as suas nuances, né? O Sótão da Flor, convido o pessoal aí a encontrar aí esse endereço eletrônico da UEMA, Produtos Notáveis. Nós temos profissionais do teatro se reinventando e trazendo aí este conteúdo com excelente qualidade em Caxias do Sul, viu? Merecem respeito a essa turma toda, parabéns aí, como falamos na entrevista, Edinho, vale a pena conferir realmente, né? E nesses momentos aí de passagem de coronavírus, nós vemos aí que é importante sim se reinventar e viver sabendo que vai passar sim. Temos que passar por isso, meu caro Edinho Soares. Tudo fazem partes, tudo são fases, né? 10h55, nós estamos chegando então ao término, né? Se aproximando do final de mais uma programação e também está encerrando o mês de agosto. Hoje a nossa programação da primeira etapa, o primeiro trecho, a gente fez uma janela, uma avaliação em janelas, em destaque sobre como é que está a expectativa, como se desenhou, melhor dizendo, esses meses, qual é a expectativa que nós vamos ter agora para setembro, né? Setembro vem aí, nós estamos sobre a bandeira laranja ainda, inclusive o governador já, acho que é a terceira semana que nós vamos permanecer como bandeira laranja e vamos ver como é que vai se decorrer tudo isso. Os eventos climáticos talvez vão ser a maior janela de notoriedade, falando já dessa primeira semana, né, desses dias que vão transcorrer. E assim nós vamos concluindo também mais uma de nossas programações, Miguel. Verdade, que bom, não é mais um registro que fica aí. Lembrando que nós temos alguns dias que podem parecer longos pela frente, mas vamos com cuidado. O comércio merece aí também os parabéns, as medidas que foram tomadas. Quem cumpre os protocolos está seguro, não deve pagar o preço desta alopragem, né? Nós tivemos a notícia que em Porto Alegre, por exemplo, no final de semana, uma festa clandestina num motel lá, inclusive com crianças, né, acabou na delegacia. E, portanto, né, é importante, sim, a colaboração da população. Como dissemos no começo do programa, sendo que desde o início já se baixou o decreto da utilização de máscaras, né, e a grande maioria das pessoas tem utilizado a máscara em Caxias do Sul, pelo menos no centro da cidade você vê aí essa preocupação, a utilização dos protocolos corretamente, né. Então, pelo menos salva-se um pouco, né, a questão econômica, não totalmente, há muitos prejuízos sim, porém não a derrocada. Caxias do Sul, que vai entrar agora com uma nova pauta em seguida, não é, que é o ano eleitoral, alguns prefeitos, candidatos a prefeitos, antigos, novos, o debate vai ser mais online do que presencial, nós temos aí uma campanha pela frente a debater também. É preciso que se tenha atenção às novas regras, tudo o que deve acontecer para o futuro. Lembrando que esperança não é desistência, porque aí nós vamos morrer na praia. Nós somos quase que como aquele atleta de 100 metros, né? Quando na escola aprendemos que você vai correr 100 metros, os últimos metros são os mais importantes, né? O último centímetro é o mais importante. Você só pode parar de correr depois de cruzar a linha de chegada. Coronavírus é a mesma coisa. Nós só vamos poder parar de ter cuidados, assim, mais ou menos relativos com o uso de máscaras e o contágio depois do remédio, depois da vacina, e ainda que vai ter a vacinação em massa, etc, etc. Enquanto isso, a reinvenção e este, entre aspas, que eu não gosto, novo normal, temporário, ou este momento anormal, né, de... É verdade, mas vamos torcer que essa vacina chegue logo, Miguel, né? Mas que não seja só especulação de muitos governos aí na política dos fatos, né? Miguel, meu caro irmão, né? Amanhã nós vamos estar aqui de volta, convidando toda a nossa audiência para estar junto com a gente. Esse é o nosso Sabe Caxias by Bitcoin, ele vai no ar de segunda a sexta-feira, às 10h15. Você é o nosso convidado a ficar junto conosco. E nós vamos extensivo até o horário das 11 horas. Então a gente traz aqui para você
sempre assuntos, pautas do momento, né? Pautas que estão sendo comentadas, abordadas durante o fato, né? Relacionado ao dia, relacionado ao momento, situações nas esferas aqui do nosso município, situações de nível governamental ao ambiente do Estado e também informações do nosso país. A gente traz tudo isso para você que está junto com a gente. Fiquem ligados que está vindo a próxima programação aí. Nós vamos dar continuidade, então, trazendo para você o lance esportivo a partir das 11 horas e 15 minutos. E claro, como o Miguel Brambila já repercutiu no início dessa programação, o assunto é voltado às temáticas dos esportes e toda a movimentação do gauchão. Um gauchão que era ainda um ponto de interrogação e agora encerra-se, né, com esse desfecho e tudo isso é assunto do esporte. Miguel, grande abraço para você e até amanhã, meu irmão. Legal, vou fazer agora uma das minhas muitas receitas, não é? Não sei se faço massa ou se faço arroz, mas tudo bem. Vou acender o fogão a lenha, tomar um café e vou curtir o esporte aqui com essa galera toda. Parabéns mais uma vez ao Caxias, vice-campeão gaúcho, não há pouco não, hein? Parabéns, Caxias, vamos comemorar sim o Grêmio campeão, né? Aos gremistas, que tem muitos em Caxias também. O Internacional muito bem também no Campeonato Brasileiro, o Juventude também está bem. Acompanhe aí que vale a pena o esporte da Bitcom, né? Inovando sempre. Voltamos amanhã. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Um abraço. Grande abraço, Caxias. Tchau, tchau. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.